Gênesis capítulo 5, versículo 21. Se tem alguém sem Bíblia próximo de você, se achegue mais perto. Tivemos um problema com o telão, não ligou hoje. Então, você acompanha a leitura da palavra aí com o seu irmão, você que está sem Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora nós vamos lá para Hebreus, com 500 anos fazendo filho, hein, queridos? Que vigor, né? Aleluia! Jesus amado. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Agora nós vamos lá para Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Judas 1. Livro antes de Apocalipse. 14, versículo 14. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles: Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos, para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé
que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela é pontual, ela é atual, ela tem poder para discernir os propósitos, intenções mais profundas do coração do homem. Por isso nós nos sujeitamos à ação e ao poder do Teu Santo Espírito, para que possa nos trazer, à luz das Escrituras, entendimento, ó Deus, e sentido para o nosso viver a cada dia mais nítido, claro, para que em nome de Jesus, Senhor, entendendo de forma clara, nada do que o Senhor tem, tudo que o Senhor tem proposto para nós, nada se perca, mas tudo possa ser vivido intensamente, para a Tua glória e para a Tua honra. Esse é o nosso desejo e o nosso anseio. Amém. Amém, queridos, podeis assentar por um instante. Queridos, buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto nós impartirmos nessa noite. Nós estamos aí na série de mensagens durante todo o mês sobre a seguinte temática: presença manifesta. E nós temos sido experimentados por essa presença, entendendo que a onipresença do Senhor fala que Ele está presente em todos os lugares. Mas quando falamos da presença manifesta do Senhor, fala-se de uma proximidade dentro dessa presença global que se faz manifesta na particularidade do seu povo. Então nós temos sido experimentados nesse tempo por essa presença manifesta. E hoje eu gostaria, em cima dessa série de mensagens, compartilhar o tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é insistentes, constantes, intensos e impactantes. Insistentes, constantes, intensos e impactantes. Vamos falar juntos? Insistentes, constantes, intensos e impactantes. O Senhor nos chama para esse tempo, para sermos achados nessa postura, numa postura de insistência, numa postura de constância, numa postura de intensidade e também de sermos impactantes aonde o Senhor tem nos colocado. Nós vivemos em uma geração, como diz um filósofo, ele diz que nós fazemos parte de uma geração líquida, que é uma geração um pouco sólida. Então, uma geração que vive de forma muito superficial. Mas, dentro desse cenário, nós não podemos ser achados semelhantes, mas totalmente diferentes. Nós precisamos ser profundos. Nós precisamos, então, para ser profundos, sermos insistentes, sermos constantes, sermos intensos, para que então possamos, como resultado disso, causar impacto aonde o Senhor tem nos plantado, aonde o Senhor tem nos colocado. Sabe, queridos, tem uma parábola que Jesus ele fala da viúva importuna, a viúva que foi insistente. A Bíblia diz que Jesus diz
no início da parábola, que devemos orar sem esmurecer, sem cessar, sem parar, sem vacilar. E aí ele diz que havia uma viúva que queria que um juiz julgasse a sua causa, e ele era um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e nem a ninguém. E então essa viúva começou a importunar e a insistir, e ela fez isso de forma constante, e ela fez isso intensamente, ao ponto do camarada, o juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a ninguém, dizer: eu não temo a Deus e ninguém, para que essa mulher pare de me importunar, eu vou ceder e dar o que ela quer, vou julgar a causa dela. Aí Jesus ele termina dizendo assim: quanto mais aos seus eleitos, que a ele buscam de dia e de noite. Aí ele termina dizendo: mas quando o filho do homem voltar na terra, será que ele encontrará fé? Aqui Jesus ele conta uma parábola, mas tudo que ele faz é intencional. E no início da parábola ele fala para a gente orar sem esmurecer, sem vacilar. E aí então ele vem com essa parábola, ensinando, porque as parábolas eram ferramentas que Jesus usava para poder ilustrar aquilo que ele queria ensinar a respeito do reino. E ele estava falando para nós que devemos ser achados como essa viúva, precisamos ser insistentes, precisamos ter uma busca dia e noite por ele, porque aqui nós vemos a pergunta muito crucial dele, dizendo: quando o Filho do Homem, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? Por que ele está querendo dizer isso? Porque infelizmente o cenário dos últimos dias é que muitos se apostatarão da fé, muitos se afastarão desse lugar chamado fé, por conta do cenário que o mundo oportuniza, por conta dos desejos que o mundo oferece. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, ele fala muito sobre isso. Ele diz que chegaria o tempo em que sentiriam coceira nos ouvidos, e as pessoas se cercariam de mestres para ouvir o que elas querem. Por isso, queridos, eu entendo, e a gente como casa preza por isso, é não pregar o que as pessoas querem, mas o que as pessoas precisam, porque o evangelho não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Eu preciso de Jesus, e ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Então nós precisamos pregar aquilo que precisa, e não o que as pessoas querem. Porque hoje, infelizmente, muitos lugares estão cheios, igrejas cheias, de pessoas que muitas vezes vão em busca daquilo que querem e não daquilo que precisam, e aí acabam se frustrando ou ficando à beira do caminho. Por isso, queridos, nós vamos buscar Jesus por aquilo que Ele quer de nós e não pelo que nós queremos dele. Aleluia. E quando vamos para esse texto que nós lemos, aqui nós vemos um camarada chamado Enoque. A Bíblia fala pouco dele, mas o pouco que fala nos chama muita atenção, porque ele era essa expressão do tema do episódio de hoje. Ele era um cara insistente, ele era um cara constante, ele era um cara intenso, e ele era um cara que causava impacto no tempo que ele vivia, no tempo onde ele tinha o seu convívio. Olha o relato que a Bíblia deixa de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Você consegue dimensurar a profundidade que tem nisso? A Bíblia diz que 365 anos ele viveu, e depois Deus o tomou para si. Foram 365 anos de fidelidade, de unidade, de parceria dele com o Senhor, dele andando com o Senhor. Eu não estou falando de 365 dias, que é a probabilidade de um ano que nós vivemos. Estou falando de 365 anos. Ele caminhou fiel ao Senhor, ele caminhou lado a lado com o Senhor, ao ponto do Senhor se agradar e tomar Enoque para si. Ou seja, ele não experimentou a morte,
Deus tomou ele para si. E o que significa o nome Enoque? Se você analisar no Antigo Testamento, todos os nomes são simbólicos. Cada nome carrega dentro de si uma significância, uma simbologia sobre o que essa pessoa retratava para aquele tempo. E sabe qual que é o significado do nome Enoque? É dedicado, consagrado. Então aqui nós começamos a entender um pouco do segredo de Enoque. Por que Enoque, Deus tomou ele para si? Porque na medida da caminhada de fé dele com o Senhor, ele era alguém dedicado, ele era alguém consagrado. Ele tinha um estilo de vida, de dedicação ao Senhor. Tudo que ele fazia era para a glória do Senhor. Tudo que ele fazia era reflexo daquilo que ele se consagrava para fazer. E a Bíblia diz para nós aqui alguns detalhes muito pontuais. A Bíblia diz para nós que Enoque, ele foi tomado para si. Deus tomou ele para si. Mas vamos ver alguns detalhes. Enoque, antes de morrer, ele teve um filho chamado Matusalém. Matusalém viveu mais de 900 anos. Matusalém significa homem da lança. Matusalém significa quando ele morrer o juízo virá. É um dos homens mais idosos da Bíblia, que mais viveu. E aqui nós vemos um cenário. Quando eu estava estudando, Deus me fez enxergar esses anos de vida de cada um desses homens como se fosse um tempo de avivamento, como se fosse um tempo de realmente insistência, de constância, intensidade e impacto. Aquilo que Enoque viveu impactou tanto o filho dele, Matusalém, que a próxima geração viveu praticamente o dobro do que ele tinha vivido. A geração dele viveu intensamente. Você vê que aquilo que o Senhor fez por meio na vida de Enoque e agora na descendência dele durou muito tempo. E a Bíblia diz para nós que então Matusalém gerou Lameque. Lameque significa homem forte, poderoso. E agora Lameque também viveu muitos anos. E agora ele também gerou um filho. E quando ele gerou esse filho, ele diz: ele virá para nos trazer descanso, porque a terra está amaldiçoada e nós estamos cansados. E ele então deu o nome do seu filho de Noé. Noé significa descanso. Nós vemos o cenário dessa família, dessa geração, de geração em geração, vivendo intensamente, insistentemente, e impactando o tempo presente. Nós vemos aqui o cenário de um homem primeiro que puxou a fila, que se posicionou, que viveu intensamente aquilo que Deus tinha para a vida dele, e marcou as próximas gerações. Enoque era bisavô de Noé. Enoque foi um precursor, aquele que preparou o caminho, aquele que as gerações futuras não se perdeu por conta daquilo que ele construiu e deixou como legado. E isso é muito importante porque hoje nós vivemos em um tempo onde os pais se preocupam tanto em deixar uma herança para os filhos, ao invés de um legado. Herança é o que a gente deixa pros filhos, legado é o que a gente deixa nos filhos. Você tem deixado um legado na sua casa? Você tem deixado um legado na sua família, que vai romper gerações?
que vai impactar gerações. Você tem se preparado, você tem sido intencional na construção daquilo que Deus te confiou como família, para que você possa marcar as próximas gerações. Enoque, ele andava com Deus. Enoque tinha uma vida dedicada e consagrada. Quer deixar um legado para as próximas gerações? Aleluia, amém, misericórdia. Amém? Então viva uma vida dedicada, viva uma vida consagrada ao Senhor. Não abra mão daquilo que o Senhor está te dando como presente, que é o tempo. O tempo é a maior riqueza que Deus nos deu. Viva o tempo presente, presente na presença, presente naquilo que é a vontade de Deus, porque às vezes, no ativismo e correria, nem lembramos de quem o Senhor é. Lembramos de quem Ele é quando tem um culto, quando tem uma programação. Não, queridos, Ele precisa ser uma memória fresca, todos os dias ao amanhecer. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aleluia. Aleluia, queridos. Então refresque a sua memória todos os dias, tendo uma vida de consagração. E como que vivo uma vida de consagração? Uma vida meditando na palavra, uma vida consagrada na oração, uma vida, queridos, entregue todos os dias para ser um testemunho vivo dele aonde ele te levar. Aleluia. Enoque, depois nós vamos ver em Hebreus 11, a Bíblia dizendo que Deus tomou ele para si novamente, em Hebreus 11 dizendo, mas falando que ele era um homem de fé, ele foi tido como um herói de fé, e a Bíblia diz que o Senhor se agradou dele. Sabe, queridos, uma coisa é você andar com alguém, porque você tem que andar, outra coisa é você andar com alguém, e esse andar ser agradável. E olha a fala que Deus dá ênfase sobre Enoque: eu me agradei dele, eu me agradei dele, ele me agradou. Sabe, queridos, quando abre os céus no batismo de Jesus e uma voz ecoa do céu dizendo: eis aí o meu filho amado em quem tenho prazer. O que essa voz está sinalizando para nós? Está sinalizando que a voz que nos afirma é a voz que nos assegura. E aqui ele está dizendo: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me agrado. Aqui ele está nos ensinando, porque Jesus é a fonte de resposta para todas as coisas. Como que o ser humano é plenamente satisfeito? Quando ele vive não para agradar a si nem o outro, mas para ser o prazer de Deus. Você tem vivido para agradar o outro, a si mesmo ou a Deus? Salmos 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque na verdade todo aquele que busca agradar a Deus entende que isso é a plena satisfação do coração. Aleluia. Enoque se tornou agradável a Deus, ao ponto de Deus tomar ele para si, e ele não experimentar a morte. Mas ele foi alguém que durante anos insistiu, teve constância, teve intensidade, e impactou a geração dele, ao ponto de o dilúvio vir. E quando o dilúvio vem como consequência da corrupção do ser humano. O ser humano estava corrompido, entregue aos seus próprios desejos, ao ponto de Deus ter se arrependido da criação e ter se entristecido. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para Noé, olha a semelhança. Ele era um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Aquilo que o bisavô deixou como pavimento, ele continuou andando naquilo.
o bisavô dele pavimentou e ele andou nessa verdade, ao ponto de o Senhor vir com o dilúvio e destruir a terra, mas a família de Noé se tornou um símbolo de esperança para recomeçar todas as coisas, porque ele foi um homem íntegro. Íntegro fala do que? De inteiro. Então ele era alguém inteiro de Deus. Você é inteiro de Deus ou você é em partes de Deus? Como que é a sua vida? Deus tem partes da sua vida ou você tem aberto sua vida inteira para Deus? Você é inteiro de Deus ou em partes de Deus? Eu quero dizer uma coisa: se você só está vivendo em partes, ou é tudo ou é nada. Não tem como viver em partes com o Senhor. Ou é tudo ou é nada. Você tem vivido de forma inteira para o Senhor? O cenário aqui, queridos, da família de Enoque estava sendo aquela que preparou todas as coisas, preparou o caminho para que aquilo que era o juízo de Deus viesse. E você vai ver lá em Judas, ele escrevendo sobre esses relatos, dizendo que Enoque profetizou sobre o que o seu bisneto ia viver. Diz: uma geração ímpia, uma geração que vive pelos seus próprios desejos, uma geração que vive dividindo força, uma geração que se esbalda nos seus próprios prazeres. E ele começa então a trazer, agora de forma profética, Enoque estava falando do que era o cenário presente, mas o que Deus iria fazer. Você consegue entender que você andar com Deus, Deus vai mostrar para você claramente o que está acontecendo no presente, mas também vai mostrar para você retratos futuros? Andar com Deus, queridos, é sempre enxergar além. Não me recordo se é Billy Graham, mas acredito que era Billy Graham. Ele disse que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, mas hoje nem jornal tem, né? Quem é da época do jornal, né? Eu nem sei se tem jornal ainda hoje. Se tem, tá em extinção, né? Mas a Bíblia, ela é atualizada, ela vai sempre na frente. Então aqui Enoque, sabe, de forma profética, visualizou o que iria acontecer. Mas é interessante aquilo que aqui em Judas é retratado para nós. Ele diz: porém vocês, meus amigos, mesmo diante do cenário de corrupção e de perdição, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo. E para com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Ou seja, aqui Judas está falando de uma postura que nós devemos ter. Nós devemos viver progredindo na fé, que é o bem mais precioso que temos. Que nós precisamos orar guiados pelo Espírito Santo. Que nós devemos viver no amor de Deus, esperando a volta do Cristo, vivendo na expectativa de Maranata, que aquele que foi voltará para nos buscar. Isso nos faz ser insistentes, constantes, intensos e impactantes nessa geração. Mas aqui depois ele fala embaixo, qual é o olhar que nós temos que ter para aqueles que têm dúvida, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão entregues aos seus próprios desejos, ou às vezes com a visão ainda obscurecida, não conseguindo enxergar. Ele diz: tenha misericórdia, mas tenha cuidado ao socorrer esses, tendo a roupagem deles como pecaminosa, que na verdade a roupagem fala daquilo que eles se vestem, daquilo que eles tomam para a vida, que eles são conduzidos pelos seus desejos pecaminosos. Ou seja, nós precisamos lidar com esses que duvidam, com esses que estão ainda com a visão obscurecidas, sendo evangelistas nesses dias. Enoque
andava com Deus. E quem anda com Deus reflete Deus. Enoque andava com Deus e era agradável a Deus. Ser agradável a Deus faz ter brilho nos olhos e faz impactar o lugar onde nós estamos. Faz com que aqueles que estão com a visão obscurecida possam enxergar com clareza aquilo que muitas vezes está debaixo do seu próprio nariz, mas não consegue ver. Porque a Bíblia diz que o príncipe desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Então a verdade está diante dos olhos, mas não conseguem ver. Então quem é o instrumento de Deus para ser os óculos, para que na visão embaçada, que as pessoas que estão entregues aos seus próprios desejos possam enxergar claramente a vontade de Deus? Quem é? É a igreja. Nós vivemos nessa presença manifesta todos os dias. Nós precisamos colocar os óculos nesse povo que está em dúvida, nesse povo que está com a visão obscurecida e que não consegue enxergar a verdade que está diante dos seus olhos. Ele fala sobre alcançar o perdido. A presença de Deus, andar com Deus, faz com que a gente alcance o perdido. Sabe quantas pessoas que você conhece que não andam com Jesus, que não estão com Jesus? Pessoas que um dia estiveram, mas hoje não estão. Pessoas que já ouviram falar, mas continua do jeito que está. Eu lembro de uma experiência que um pastor teve. Ele estava no aeroporto e o Espírito Santo o incomodou para falar com a atendente que estava ali atendendo ele, dizendo: você já ouviu falar sobre Jesus? E aí ele fez essa pergunta para ela, ela disse já. Mas aí então ele olhou para ela e o Espírito Santo então o conduziu nessa conversa, dizendo: e o que você tem feito com o que você já ouviu? Porque uma coisa é você ouvir de Jesus, outra coisa é você dar uma resposta para aquilo que você tem ouvido sobre Jesus. Pergunta para a pessoa do seu lado: você já ouviu de Jesus? Fala assim: mas que resposta você está dando? Aleluia. Você tem dado uma resposta para esse tempo? Você tem sido um instrumento de Deus para impactar essa geração? Ande com o Senhor e seja alguém insistente, seja alguém constante, seja alguém intenso e que cause impactos nessa geração. Porque Enoque causou impacto ao ponto de varrer a descendência dele com tudo aquilo que ele viveu. Deus o tomou para si. Sabe, que possamos viver de tal forma que Deus nos tome para Ele. E tem algumas versões que diz que Enoque andava com Deus e então ele não foi mais visto. Ou seja, que a gente possa andar com Deus ao ponto das pessoas não nos ver, mas ver o Senhor em nós. Aleluia. Das pessoas verem Jesus em nós. Confundir o João Batista com Jesus. Será que as pessoas têm nos confundido com Cristo? Que as pessoas possam nos confundir com Jesus, porque a gente busca viver imitando Ele, seguir os passos dEle, somos seguidores dEle. Aleluia. Enoque viveu de forma agradável ao Senhor. Enoque, ele perseverou em andar com o Senhor, e ele não só marcou o tempo dele, mas como as gerações após ele. Que possamos em nome de Jesus marcar o nosso tempo, e em nome de Jesus marcar as próximas gerações com essa presença manifesta. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia.